nós tivéssemos construído no mínimo duas a três barragens por ano, nesta altura, nos últimos... Construir barragens, 2 a 3 barragens por ano? Não é possível, depende da dimensão da barragem. Né? Há barragens grandes, há barragens pequenas, por exemplo. São rios muito grandes. Sim. Não, depende das barragens. Por exemplo, há barragens, eu até posso dizer, fazer uma consulta muito rápida. No plano 2020, 25, 24, estavam previstas construir 70 barragens médias. Estava a falar de 3 barragens. Barragens mesmo. As barragens, há barragens médias e há barragens grandes. Portanto, podem ser dessas dimensões. Mas o grande problema é que isso tudo foi colocado nestes programas de desenvolvimento, mas nunca foram implementados. A minha grande questão, este é o exercício que eu não fiz, era preciso vermos depois a execução orçamental de cada um desses anos, para sabermos se esse dinheiro saiu ou não saiu, porque em alguns dos casos nós temos verbas desta natureza que o dinheiro é disponibilizado, são feitas, digamos assim, os créditos destes valores e depois não são aplicados no fim a que são destinados, como aconteceu, por exemplo, no IDAI. No IDAI o país recebeu, está aprovado, o país recebeu quase $1 bilhão, mas você vai para as zonas sensíveis do IDAI, Guaraguara, Embuzi, em Sofala. Sabes que a última vez que a equipa de reconstrução pós-IDAI tentou ir a Guaraguara foram apedrejados, porque não há obra nenhuma, nem edifícios, nem saneamento, não se fez absolutamente nenhum. E a minha pergunta é, onde é que foi aquele dinheiro que nós pedimos e recebemos da comunidade internacional? No caso dos fundos do Banco Mundial, parece que cria-se uma unidade específica de gestão, o próprio Banco Mundial acompanha, parece que o projeto ainda não fechou até esta parte, pelo menos que eu vi. E não há registro, Venâncio, corrija se estou enganado, do Banco Mundial ter denunciado o desvio de fundos do IDAI, pelo menos do ponto de vista do financiador. Olha, o Banco Mundial não anunciou o desvio dos fundos do IDAI. E nem interrompeu o processo. A única informação que eu tenho do Banco Mundial, o Banco Mundial interrompeu financiamento, houve corte de financiamento, porque é assim, uma coisa é a promessa, o contrato promessa ou o contrato programa, que é assinado e depois os desembolsos são feitos em função da execução da obra no terreno. O Banco Mundial interrompeu os fundos por 2 anos e uma das razões até nem tinha a ver com o IDAI. Uma das razões tinha a ver com os fundos que foram disponibilizados exatamente para a recuperação de infraestruturas hídricas na Zona Sul. E uma delas foi exatamente em Boane. Está bem lembrado, o Belmiro, das pontes metálicas que nós gastamos cerca de $11 milhões para aquelas pontes. Naquelas pontes, no financiamento daquelas pontes, houve desvio de fundos para comprar viaturas de luxo, para fazer construção. E, por causa disso, o Banco Mundial interrompeu fundos relativos a mudanças... Mas o Grapoca não fechou, Venâncio. O Grapoca não fechou. Pelo que eu sei, o Grapoca, que é o Gabinete de Reconstrução, ainda não fechou. E pelo que eu sei, continua a receber fundos do Banco Mundial. Mas a minha informação que você quer trazer, e pelo que eu sei, o Grapoca não atua na Zona Sul, atua na Zona Centro. Não, estava a dizer que em função do financiamento que foi destinado para a Zona Sul para a recuperação de infraestruturas hídricas e houve desvio, o Banco Mundial interrompeu. Essa informação é pública, isso até faz interromper por 2 anos. Mas não tem nada a ver com o IDAI, se calhar. Sim, em relação ao IDAI, não. Isso tem a ver com... É uma outra situação. Sim, a interrupção que o Banco Mundial fez do financiamento a Moçambique por causa do desvio de fundos deste financiamento que era destinado para a Zona Sul. Venâncio, só para ganharmos tempo, se calhar já fez o diagnóstico. O Venâncio e o partido Anamola apresentaram uma proposta para o processo de reconstrução, basicamente, depois cheias. A grande questão que se coloca é que como é que o Anamola apresenta uma proposta se nós ainda estamos no meio da época chuvosa? Ou seja, com que base vocês fizeram um levantamento para chegar à conclusão de que são 1.000 milhões? Era essa questão. Essa é a questão que se colocou muito em relação a... A ideia parece boa, não há dúvidas. Mas a questão do fundo é como é que nós ainda estamos a tirar as pessoas que estão sitiadas, ainda estamos num processo. Como e quando é que o Anamola foi buscar dados para fixar esse plano de $1.000 milhões? Essa é a questão do fundo que queremos perceber com o Venâncio para percebermos a ratio dessa proposta. Sim. Olha, Belmiro, 2 coisas. Exato. O documento que nós partilhamos o documento que nós partilhamos com a imprensa foram slides, portanto, foram 10 páginas. Foram slides que é o resumo da nossa proposta. A nossa proposta tem por volta de 150 páginas. Essa proposta, nós
estamos abertos, se for o entendimento do governo, para irmos discutir em detalhes como é que nós vamos alcançar cada um dos pilares definidos naquela proposta. É uma proposta ou não é uma proposta, Vanessa? Não, é uma proposta. O que foi dito é que o Anamola, pelo menos aquilo que vimos na imprensa, o Anamola apresenta uma proposta orçada de mais de 1.000 milhões de euros. A questão que se colocou no fundo é como é que, se ainda nem estamos no fim da época, com que base o Venâncio Anamola consegue trazer os dados? Muito simples, Delmiro, extremamente simples. Sim. Extremamente simples. Exato. Infraestruturas que o país está a precisar para fazer face a mudanças climáticas e as cheias já são conhecidas, já foram definidas há mais de 15 anos, eu estava a dizer, há mais de 15 anos que todas as recomendações para minimizar o efeito das cheias em Moçambique são conhecidas. Inclusivamente, o próprio governo, por isso eu estava a falar dos planos quinquenais, o próprio governo, nos planos quinquenais anteriores, previa a construção de pelo menos uma barragem por ano, porque essas infraestruturas são conhecidas. Quais é que devem ser reabilitadas, quais são as infraestruturas críticas, quais são as bacias hidrográficas que devem ser reabilitadas. Por exemplo, só no plano quinquenal de 2026, até vou-me aproveitar agora deste plano quinquenal do governo do dia, está previsto, por exemplo, a reabilitação de 15 quilómetros de diques. Isto já está feito, estes estudos já existem. Mas, Fernando, não é preciso. Não é a proposta. O Venâncio apresentou uma proposta que, do ponto de vista, no plano, digamos, da ideia, todo mundo diz que é uma ideia disruptiva, interessante. Até vindo de um partido da oposição que nem tem assento parlamentar. Estamos todos de acordo. A grande questão que se coloca é onde é que o Venâncio buscou os dados para construir uma proposta, onde chega à conclusão que são necessários 1.000 milhões de dólares. Essa é a grande questão, no fundo. Primeiro, Damiro, deixa-me só colocar os pontos dos is. Sim. A questão que estás a levantar, estás a falar de questões meramente conjunturais. Quer dizer, as pessoas estão a voltar para as casas, as pessoas estão a sentir... Espera, deixa-me explicar. Então, essas são questões conjunturais. Nós fizemos um programa trienal e o investimento que está lá é investimento estrutural. Significa que não tem nada a ver com a questão das pessoas que estão nos centros de reassentamento ou não. São infraestruturas fundamentais para exatamente barrar, minimizar o efeito das cheias. Esses dados existem. É por isso que estou a dizer que esses dados existem. Nós temos o plano detalhado e estamos abertos para discutir com o governo exatamente o plano mais detalhado. Nós mandamos apenas um resumo. Esses dados existem. Eu estava a dizer aqui, só em barragens, estamos a falar de produção de construção de cerca de uma barragem por ano. Em termos de reabilitação de diques, são mais ou menos 15 quilómetros de reabilitação de diques por ano. Então, essa informação eu não sei interromper, mas só para dizer, estamos a fazer cerca de 1.000 milhões de dólares. 1.6 milhões de dólares. Mas só para construir, por exemplo, uma barragem tipo Pandancoa, só quero dar um exemplo. É muito mais do que isso. Portanto, o teu plano... Olhando para o seu plano, desses cálculos, parece muito... Não! É uma ideia um pouco... Não, mas espera. Sim. Primeiro... Vou dar só um exemplo. Sim. Primeiro vou dizer, para este plano, nós não estamos a falar de barragens hidroelétricas do tamanho de Pandancoa. Que em Pandancoa, como tu sabes... Temos a barragem Moamba Major, que dizem que é crítica para isso. Temos a barragem de Mapai. Há mais de 20 anos que a Moamba Major aparece em todos os programas de desenvolvimento, mas nunca foi concretizado. Então, o que estou a dizer, estou a falar de barragens que têm a ver, são barragens de tamanho médio. São barragens exclusivamente para minimizar retenção de águas. Para retenção de águas. Agora, Moamba Major, nós estamos a falar de Pandancoa, estamos a falar de uma hidroelétrica. Isso é outro. Temos Moamba Major, temos a barragem de Mapai, como se chama? Acho que fala-se daqui em Gaza. Portanto, nós estamos a falar de hidroelétricas para fornecimento de energia, não só. Eu estava a dizer mais ou menos o custo das barragens. Estava aqui a ver, não tenho que os custos, mas quero-me parecer que se é para construir uma barragem por ano, o seu plano prevê quantas barragens? São 5 barragens por ano. Barragens médias. Qual é o orçamento de cada barragem? Mais ou menos, cada uma das barragens anda por volta de 100 milhões de dólares. São barragens médias. No plano que o Venâncio apresenta, 100 milhões de dólares. O plano são 1.200 milhões de dólares. 1 milhão e 600. Então, são 5 barragens que o Venâncio propõe. São 500 milhões ficam logo consumidos pelas barragens. Esses outros 500 são suficientes para dar corpo a esse teu plano. É essa questão que estava aqui a colocar. Quero me parecer que até já pode ser interessante. Não, espere. Mas os números me parecem um pouco...
deslocados da realidade. Não está deslocado. Nós estamos a falar de 1,5. Mas se o Venezuela gastar 500 milhões na questão das mini-barragens, fica com 700. Sim. Esses 700 é possível para fazer face, porque isso também falar que precisa de uma reestruturação profunda de todo o edifício no quadro dessa questão da resiliência climática. Sim. Com 700 milhões de dólares não parece os cálculos nós temos. Não é possível ser feito. Com 700 milhões de 700 milhões de dólares. Sim. Vou dizer, com 700 milhões de dólares, deixa-me só acrescentar. Exato. Com 700 milhões de dólares nós temos previsão de reabilitar 15 quilómetros de diques. Fazer a reabilitação das barragens que já existem hoje, que muitas delas já estão no envelhecimento e já estão desatualizadas em termos tecnológicos. Os cálculos foram todos feitos. Isso é possível. É por isso que eu disse que nós temos esses cálculos feitos, temos o detalhe, estamos abertos para ir discutir com o governo detalhe técnico por detalhe. O que foi apresentado aqui não é o programa em si, foram os slides. Foram slides no sentido de que nós queremos mostrar ao governo que queremos ter um debate com o governo, uma discussão sobre esta questão da reconstrução pós-cheias. E nós estamos abertos, por isso mostramos em termos resumidos as fontes, primeiro, do financiamento, onde é que nós vamos buscar, porque também estamos a trazer um novo paradigma agora. Bom, estão a dizer que estou a transpirar muito. Parece que hoje estamos com problemas sérios aqui do AC. Portanto, uma das coisas também que nós fazemos aqui é a quebra do paradigma. Porque normalmente... Qual é o paradigma que o Ana Mola traz nessa questão? Sim. Normalmente, nós sempre que falamos de um programa de reconstrução após o desastre, normalmente 90% dos fundos são provenientes de financiamento externo. E muitas vezes em endividamento público. Nós estamos a trazer uma vertente que queremos discutir detalhadamente com o governo, que é possível até 90% desses fundos serem adquiridos com base em recursos internos, com recursos próprios. Isso é possível. É uma questão de redirecionamento das fontes de receita que nós temos, por várias fontes, e nós podemos fazer o financiamento da nossa própria reconstrução, que, na verdade, isso representa o quê? Isso representa aquilo que é a filosofia básica do surgimento do nosso partido. É por isso que a gente diz, este país é nosso. No sentido de que nós temos possibilidades de, redirecionando devidamente as nossas receitas, digamos, fiscais, nós podemos, vários projetos serem resolvidos com recursos internos e não precisamos constantemente, estamos de mão estendida a pedir dinheiro fora. Acho que todo mundo concorda no plano teórico, a ideia que o Venâncio traz, acho que está toda a questão de fundo estava a se discutir, estávamos a ver, são os números assim que o Venâncio traz e a questão da oportunidade. O Venâncio acha que é oportuno estarmos a discutir neste momento se ainda estamos no meio da época chuvosa, porque ainda tem uma época ciclónica, ainda não começou. A questão da oportunidade, a questão que coloca que o Venâncio está a ser um oportunista, ou seja, é uma pessoa, compartilha dessa ideia, tendo em conta que de fato que nós estamos, outros estão a enterrar os mortos, outros ainda estão a tentar pôr as pessoas ainda nos enterrar, as pessoas estão nos centros. Não, mas se e o Venâncio aparece aqui com uma tese. Né? A questão que se coloca parece não ser oportuna neste momento. Não, mas não oportuno por quê? Desculpa lá, você é jornalista, mas também vou te fazer a pergunta. Não oportuno por quê? Porque ainda estamos na época, a época ainda não terminou. Aí é que está mal a formulação da questão. Eu disse, nós temos duas questões. Nós temos questões conjunturais. Estamos a enterrar os mortos, temos que alimentar as pessoas têm que regressar aos seus pontos de residência. São questões conjunturais. O que eu estou a dizer? Estamos a falar de investimento infraestrutural. É isso aí. Mas nós podemos fazer com base em levantamentos concretos. Eu já disse. A estrada estava fechada, quando é que fizeram os levantamentos? Só em Gaza. Não. Ou o plano resume-se só às barragens? Caro amigo, eu falei de 15 km de diques. Eu falei de 15 km de diques. Portanto, o plano não foi só para da produção das barragens. E eu falei também agora no. Só para fechar essa parte. O plano resume-se, digamos, numa discussão teórica. Não foi feito nenhum levantamento nesta época. Olha, você está fazendo uma questão meramente interessante do ponto de vista filosófico. Qualquer tipo de plano é teórico. Tem que ser teórico, mas também tem que fazer um levantamento concreto da situação. Ainda não foi feito esse levantamento. O que estou a dizer, muito simples, Belmiro. Volto a repetir. Pega nos planos quinquenais, os últimos 2, 3 planos quinquenais. Todas as questões que o Moçambique precisa em termos de reabilitação ou intervenções infraestruturais, esses levantamentos existem. São conhecidos. Não tem nada a ver com essa situação atual. O problema é o seguinte. É que a ideia que ficou é que o plano que o Venâncio apresentou,
tem a ver com a situação atual. Não tem nada a ver com isso. Acho que esse esclarecimento é importante. Tem a ver com investimento que devem ser feitos infraestrutural que o país precisa para não ter situações ciclicamente como as que nós tivemos agora. Pelo menos a parte evitável é possível com investimento infraestrutural. Ficou muito claro, a ideia é que parece que o Venâncio feito um levantamento agora. Não, Belmiro, eu vou dizer uma coisa, que esse é um dos problemas que nós temos aqui neste país. Muitas das vezes, até isso acontece até com pessoas esclarecidas, até mesmo no mundo jornalístico, as pessoas normalmente vivem ciclos e a análise que eles fazem dos ciclos é sempre uma análise conjuntural. Quer dizer, houve cheias agora, é exatamente como o governo também o fez. O governo, se tivesse usado a informação da previsão climática que já existe, tanto a nível nacional como a nível regional, muitos dos danos que nós tivemos teriam sido evitados se tivesse usado a informação da previsão climática. Então, a questão que se coloca, as pessoas só discutem questões conjunturais, quer dizer, temos que alimentar as pessoas, temos que enterrar os mortos, não sei o quê. Mas nós temos que discutir, temos que fazer uma discussão um pouco mais profunda, que é discutir os aspectos estruturais. Né? E esses aspectos estruturais são conhecidos. Portanto, a proposta do Venâncio colocou ao governo, pretende desenvolver aqui uma conversa um pouco mais concreta com o governo para apresentar esse plano. Claro. Para além do governo, vai ser socializado com a sociedade civil, com o parlamento, como é por isso que nós, quer dizer, em princípio, o plano de reconstrução pós-cheias, nós apresentamos o governo por quê? Nós apresentamos o governo porque não é uma iniciativa legislativa, é uma matéria do Executivo. O Executivo, se por alguma razão chegar a uma conclusão de que precisa de pedir um orçamento retificativo, isso não tem problema, pode apresentar uma iniciativa legislativa. O que nós estamos a fazer é uma contribuição técnica para a discussão das prioridades daquilo que pode ser constituído como, digamos, o programa para a nossa reconstrução, para o país se reerguer. Exatamente. E isso pode ser feito pelo Anamola, pode ser feito pelo Belmiro, pode ser feito por qualquer cidadão. Portanto, eu sei a discussão que existe, até vi os textos escritos por aí, mas o grande problema é o seguinte, é que nós fomos educados de uma forma que nós, como cidadãos, nós somos apenas objetos. O governo é que determina, o governo toca a pauta e nós só dançamos. Mas é importante nós começarmos também, isto também tem um efeito pedagógico, e o efeito pedagógico é mostrar aos moçambicanos, à sociedade civil, de que nós próprios podemos ser parte integrante da planificação, das soluções, dos grandes problemas que o país tem. Essa questão, acho que foi dito que o plano do Anamola é disruptivo desse plano. Não, é por isso mesmo. Por exemplo, agora, há pessoas que estão a dizer que, Venâncio, vocês apresentaram também um programa que tem a ver com acoplar o problema que surgiu relativamente às cheias. Nós apresentamos um programa para revolucionar a parte da educação e que nós chamamos Seja Padrinho Escolar de uma Criança. E esse programa, ele traz uma coisa interessante. Eu sei que as pessoas dizem, não, mas vocês estão a imitar porque já existe alguém que está a recolher material escolar. Este é que é o grande problema. É que nós, quando pensamos nas crianças, pensamos na escola, todos nós corremos apenas para ir buscar um lápis, um afiador e não sei o quê. Isto é uma questão conjuntural. Outros países já existem. É uma questão conjuntural. Agora, o que é que nós estamos a trazer? Ainda vou aproveitar aqui as câmaras da televisão para saber. O que é que nós estamos a apresentar? Mas se calhar eu ia propor essa questão do Não, mas deixa-me só terminar essa parte. Okay. O que é que nós estamos a propor? Nós estamos a propor o seguinte. O conceito de redistribuição de renda, nós sempre temos um conceito de que o tesouro público é que é a fonte para a redistribuição de renda. Mas nós nunca pensamos no cidadão. Que o Belmiro, que certamente consegue ter, no final do mês, paga todas as suas despesas, ainda consegue fazer poupança. A poupança do Belmiro pode também ser reconfigurada como parte da redistribuição da renda para o país. Então, se o Belmiro alocar 5% da sua poupança mensal para um programa que tem a ver com o melhoramento da educação a nível nacional, e o Belmiro fizer, o Venâncio fizer, o Nariz fizer, e todos aqueles que conseguem algum rendimento, acredita, Belmiro, nós também acreditamos que os problemas sérios que a educação enfrenta hoje, em 1 ano, 2 anos, nós podemos resolver. A perspectiva do Venâncio é que não podemos
pensar que tudo é com o governo ou com o Estado. Os cidadãos também têm uma quarta parte a fazer isso. Exatamente, essa é que é a proposta que nós estamos a trazer. E tanto mais que essa proposta... Os americanos tinham com a USAID. A USAID era a contribuição dos cidadãos. Nós estamos a trazer essa proposta por quê? Estamos a trazer essa proposta porque há uma ideia, mas um pouco, digamos, deturpada, de que tudo que é oposição, quando olha para questões do Estado, tem que estar sempre a apontar o dedo, ter um olhar, um criticismo em relação ao Estado. Então, nós estamos a separar o Estado do governo, estamos a separar o Estado do partido que está no poder. E olhando a política dos últimos 30 anos, olhar para o Estado. Então, quando nós olhamos para o Estado, nós temos que nos ver, cada um dos cidadãos, nós todos conjuntamente, somos parte do próprio Estado. Então, nós estamos a arranjar soluções de Estado, não soluções de um partido político da oposição, nem soluções de uma organização watchdog do governo. Nada disso. Sempre houve aquela ideia de que é uma cultura política que foi cristalizada, no sentido que o partido da oposição significa crítica. Quem da oposição tem que criticar, porque se não criticar, vai ser acusado de ser a comer com a situação. Então, se calhar um pouco disso, ou seja, sim, é uma cultura política. É assim, a questão da crítica, eu penso que é um dos pilares da atuação da oposição, mas não é a única. A oposição também tem que ter projetos próprios. É que durante muito tempo a oposição ficou guetizada na crítica. Não, é importante. Sim. É importante fazer a crítica, mas não é a única. A oposição também tem que ter uma vertente da sua própria ação em concreto para resolver problemas concretos que o povo tem. Então, esta questão dos programas que nós apresentamos, tanto o programa para a educação, tanto o programa para a habitação, tanto o programa que nós apresentamos para a agricultura, é exatamente a forma como nós estamos a usar, sem precisar gastar dinheiro, sem precisar estender a mão, como a gente sempre faz para o FMI e o Banco Mundial. Nós estamos a trazer um modelo, um novo paradigma de encarar situações críticas do país com base em recursos internos e envolvendo os cidadãos todos. Acho que o próprio ministro dos Transportes falou que as boas ideias eram bem-vindas quando houve aquela discussão, que não queria trazer aqui o pai da aquela ideia que passa, Venâncio, aquela ideia que passa, estão a emergir novos pais. O próprio Ismael Moussa reagiu para dizer que também é pai da proposta. Então, acho mas deixa-me só explicar isso. Deixa-me só explicar. Ainda bem que tu estás a tocar nesse assunto. Ainda bem que tu estás a tocar nesse assunto. O ministro não foi honesto. O ministro não foi honesto. Portanto, cometeu mais uma matrombada. Ele não foi honesto. Não foi honesto por quê? Por uma razão simples. Porque ele diz que está a tentar passar a ideia de que ele deu uma opinião. Né? Deu uma opinião e que hoje ele está no governo e há um programa do governo para ser feito. Ele não foi honesto. Por uma razão simples. Eu fui estudar esta matéria com detalhes. O manifesto do Partido Frelimo, depois seguiu-se aquele plano de ação dos 100 dias. Depois tem um programa quinquenal que foi apresentado. Todos estes documentos, temos o PSOE de 2025, primeiro ano do Chapo, e temos o PSOE de 2026. Portanto, temos 5 documentos programáticos em que nenhum destes documentos existe um projeto específico para um comboio elétrico de alta velocidade do Norte a Sul. Não existe. Não fala concreta, mas fala de soluções no quadro... No abstrato, até posso ler, porque eu até por acaso, como fui estudar isso, o manifesto do Partido Frelimo, na página 76, diz o seguinte: garantir a conclusão e reabilitação, qualificação da Estrada Nacional número 1 e outras vias. Está a ver? Está tudo no abstrato. Igualmente importante. Fala de linha férrea. Onde fala das linhas férreas? Fala da linha férrea. Onde fala das linhas férreas é na página 77. Eu estudei isso. Página 77, o ponto 235 diz o seguinte: dinamizar e acelerar a elaboração de projetos de ligação ferroviária Norte-Sul, bem como outros ramais vitais para o desenvolvimento econômico do país. É o único documento onde se fala de linhas férreas. Foi o manifesto que a Frelimo apresentou em julho de 2024, isto é, 3 meses depois do nosso manifesto, mas fala tudo no abstrato, não fala em concreto do comboio elétrico de alta velocidade. E mais, agora deixa-me só terminar isso, agora aproveito também, deixa-me aproveitar um momento. Mas, outra coisa que o Machombe não percebeu, e os outros também que estão a chamar a paternidade, é que nós não estamos a falar desta questão do comboio em si de uma forma fragmentada e pontual. É que ele faz parte
de uma abordagem sistêmica e mais transversal, que nós chamamos no nosso manifesto da conectividade física e digital. O que estamos a falar da conectividade física? É esta ligação de norte-sul e também com um comboio elétrico de alta velocidade, e depois com entrocamento para ligar o este e o oeste, que ninguém falou disso. Mas nós também falamos da colocação da fibra óptica ao longo de todo o trajeto da linha férrea, tanto de norte a sul como este a oeste, e depois interligada com outra coisa. Esta fibra óptica interligada com o Sistema Nacional de Educação, problema dos livros que nós temos hoje. A partir disto, o livro passa para a história, mais ainda, também ligada com transferência de tecnologia para o campus de produção. Mas qual é o orçamento disso? O grande problema dos políticos moçambicanos tem um problema. É não quantificar as coisas. Porque dizer isso no plano teórico, porque o ministro disse que são 7 mil milhões de dólares, que já por si só quer me parecer que em 5 anos é impossível mobilizar aquele valor. No seu manifesto, qual era o orçamento desse teu plano? Não. Já integrado, como o Venâncio diz, que o seu é muito mais ambicioso, quer dizer... Qual é o valor? Qual é o orçamento? Isto é um manifesto. Não tem orçamento? Não, isto não tem orçamento. Quando estamos a ver os outros homólogos em Portugal, tudo que debate, ela tem orçamento. Não. Tem orçamento, sim. Não. Mesmo quando você discutir a despesa, tudo tem que ser orçamentado. Eu não posso espera. São proclamações. Espera. Da mesma forma que o ministro disse aos 7 mil milhões. Qual é o orçamento do Não confundas as coisas. Uma coisa é um manifesto, que são ideias políticas, a visão de sociedade que você pretende. Outra coisa é um programa de desenvolvimento, ou chamamos de plano... Espera, deixa. Não, deixa aí. Mas esse é uma coisa, espera, já agora já colocaram também, eu também tenho que colocar isso. Outra coisa é um programa de desenvolvimento. Mas se o Venâncio apresenta seus eleitores, diz que quer fazer esse plano disruptivo que apresenta. Qual é o orçamento que o Venâncio... Posso explicar? Posso explicar? Temos tempo para isso. Acho que tens de me dar tempo. Senão vai dar a impressão que você hoje não me chamou exatamente para clarificar as pessoas. Não, para clarificar. Então, por favor, deixa-me lá dar uma explicação. É que depois também temos muitos temas interessantes hoje, né? Sim. Eu acho por que também temos tempo. Não vamos ser muito redundantes também com essa situação. Mas se é assim, então deixa-me explicar. Mas, por favor, eu hoje aqui vim para esclarecer as coisas dos telespectadores. Não vim aqui, se quiseres, um tete-a-tete comigo. Quando nós sairmos e tomar um café, vamos ter esse vamos concentrar na explicação. Agora, sim. Agora, tens de ser um pouco mais ponderado nas suas questões, né? Ok, eu sei que queres fazer o papel também para verem-te lá em casa, mas ok. É assim, uma coisa é um manifesto que são as ideias políticas ou o projeto de sociedade que tu queres. Isso não é obrigatório que tu tenhas orçamento. E ninguém apresentou orçamento, nem a Frelimo, nem a Renamo, nem o MDM, nem quem quer que seja. Outra coisa é um programa de desenvolvimento que você pega no manifesto e você detalha depois com ações em concretos de como é que tu vais materializar a tua visão. E depois tens uma outra coisa que é teres um plano econômico e social e o orçamento do Estado. Aí sim, é por isso que se diz que o orçamento é uma expressão financeira de um plano econômico e social. Então, se eu apresentar um plano econômico e social e não te mostrar o orçamento, essas perguntas que estás a fazer fazem sentido. Mas se eu estou a falar de um manifesto, estou a dizer que o meu manifesto é uma visão que eu tenho de construção de um Estado, a minha visão de sociedade que eu tenho. Aí tudo bem. E depois, tanto mais que nós, no nosso manifesto, para alcançar determinados objetivos estratégicos, nós definimos grupos específicos que vão trabalhar nisso. Por exemplo, nós falamos de uma reforma curricular para Moçambique. Para tal, nós prevemos, aqui no nosso manifesto, a constituição de um comitê de peritos em educação que vão ter um determinado período para fazer um programa. Da linha férrea. Não, mas estou a dar um exemplo, ok? Se quisermos falar da linha férrea... Só para fecharmos essa parte. Se quisermos falar da linha férrea, por exemplo, nós também temos aqui a constituição de uma unidade específica para o desenvolvimento territorial. Que a linha férrea, na verdade, acaba sendo parte da gestão do desenvolvimento territorial do país. Nós também temos ideias sobre o desenvolvimento territorial. Só para fechar mesmo a primeira parte, antes de irmos ao intervalo, a par dessa proposta que o Venâncio apresenta ao governo, que foi, obviamente, a intenção foi saudada, embora a discussão está aí em relação aos números, outra é a oportunidade.
A outra questão que se colocou foi, ao mesmo tempo, o Venâncio fez uma carta dirigida ao secretário-geral do Conselho do Estado, na perspectiva do secretário fazer diligências para que o Presidente da República convoque uma sessão do Conselho do Estado para os membros do Conselho do Estado discutirem uma eventual declaração de estado de emergência em algumas zonas por causa dessa questão das cheias. A questão que se coloca é, olhando para a Constituição da República, ela é clara quando diz que o Conselho do Estado é órgão de consulta do Presidente, ou seja, o Presidente que convoca, não se extrai daí qualquer disposição constitucional ou legal em que o membro pode pedir ao Presidente do Conselho do Estado, chame-nos para nós te aconselharmos. Como é que, pronto, é uma coisa nova também que o Venâncio tem essa particularidade. Só queria nos explicar mais ou menos dessa questão. Sim. Bom, como é que se diz? Esteja começado mesmo do fim. A grande questão, se calhar o Belmiro não está lembrado, na primeira sessão que foi convocada para o Conselho de Estado, eu penso que foi um dia antes do Dia da Independência Nacional, portanto foi dia 24 de junho de 2025, se não estou enganado, e que depois foi adiada. Nesse dia, eu partilhei até com a imprensa, mesmo convosco, apresentamos um anteprojeto de revisão da Lei do Conselho de Estado. E nesse anteprojeto de revisão da Lei do Conselho de Estado, uma das questões que nós colocávamos lá é exatamente tornar o Conselho de Estado mais interativo e que os membros do Conselho de Estado também pudessem fazer propostas de revisão de leis, propostas legislativas, logicamente submetindo ao próprio Conselho de Estado para discutir. Porque, lógica simples, não vamos agora entrar muito em tecnicidade. Sim. Se eu vou aconselhar alguém, se eu realmente sou conselheiro de alguém, então eu tenho que pensar aqui numa coisa muito, muito simples e lógica. É que há assuntos que podem ser da autoria do aconselhado, mas há assuntos também que o aconselhado pode não estar a vislumbrar. Então, se eu sou conselheiro, eu posso fazer uma proposta ao meu aconselhado para debatermos um determinado assunto. Por que o Venâncio não dirigiu a carta de uma perspectiva mais reservada, nessa perspectiva que o Venâncio está a trazer? Porque a crítica que se coloca ao Venâncio, acho que todo mundo concorda que o Venâncio está a trazer uma nova forma de fazer política municipal. Acho que todo mundo está de acordo. A questão do fundo é que parece que o Venâncio ignora muito, digamos, aquilo que são a liturgia das instituições. Por exemplo, se o Venâncio quisesse falar com o Presidente Chapo sobre essa necessidade, o Venâncio até tem números, eles ficaram reunidos. Porque a questão do fundo é que o Venâncio parece estar mais do que ele sabe, mais do que querer o encontro, quer simplesmente fazer um número político. A questão no fundo é essa que se coloca. Não, mas olha, vou dizer uma coisa. Sim. Belmiro, vou dizer uma coisa, Belmiro. A questão de estar a fazer um número político, estar a fazer aproveitamento político, estar a fazer um marketing político, eu acho que isso é uma questão da liberdade de cada indivíduo fazer essa interpretação. Agora, o que importa mais, não é? E penso que vocês como jornalistas, e tu como jornalista, devias estar um bocadinho preocupado com isso, é saber se a proposta em concreto tem mérito ou se não tem mérito. E se a proposta em concreto, ela, do ponto de vista nacional, é pertinente ou se não é pertinente. Se traz valor acrescentado ou se não traz valor acrescentado. Então, o grande problema é que às vezes nós temos muita tendência de discutirmos um bocadinho periférico e não vemos exatamente as coisas. Mas a liturgia é importante das instituições. Mas o Venâncio fala aqui da mudança legislativa, fala de proposta legislativa ao Conselho de Estado, mas o Conselho de Estado não é um órgão legislativo. O Venâncio sabe muito bem disso. A Constituição diz que é um órgão de consulta do Presidente da República. Não, vamos lá com calma. O Conselho de Estado não é um órgão legislativo. Quer dizer, se eu não soubesse disso, eu não estaria aqui a fazer de propostas legislativas. Não. O que acontece é o seguinte. Sim. O Conselho de Estado, os conselheiros de Estado, com o seu aconselhado, se notarem, exatamente porque o Presidente da República tem iniciativa de lei, se os conselheiros notarem que existe alguma coisa ou algum setor da sociedade que precisa de ser legislado ou alguma legislação que precisa ser revista, podem fazer a proposta ao Presidente ou ao aconselhado. E o aconselhado, como tem iniciativa de lei, vendo o mérito da proposta, submeter à Assembleia da República. Portanto, isso não tem problema absolutamente nenhum. Quer dizer, parece tão simples e tão límpido como a água. Portanto, não vejo
Aí tragédia... Então, Venâncio não vê problema nenhum nessas iniciativas? Não, de forma nenhuma, pá, de forma nenhuma, portanto. Então, não tem problemas nenhuns da liturgia, portanto, nós temos um secretariado, aquele é o secretariado do Conselho de Estado. Então, todas as questões que eu quero fazer chegar ao próprio aconselhado, existe um mecanismo para fazer, para evitar também que ele tenha outras tarefas. E criou-se um mecanismo de alguém que faz a interface entre os conselheiros e o aconselhado, que é uma estrutura instituída e uma estrutura, digamos assim, que foi constituída exatamente para fazer essa ponte. Só para fechar, então, na opinião do Venâncio, justifica-se neste momento a convocação do Conselho de Estado para discutir algumas... Sim, claro que sim, claro que sim. Olha, Belmiro, nós tivemos esta tragédia cuja dimensão ainda vai ser conhecida. Portanto, os danos foram muito graves e faz todo sentido o Conselho de Estado refletir exatamente sobre as implicações desta tragédia, em várias vertentes, né? Algumas delas que nós discutimos aqui. Portanto, faz todo sentido que o Conselho de Estado se reúna. E até pode resultar que o Conselho de Estado chegue à conclusão de que não tem nenhuma proposta em concreto a colocar, mas também já discutiu o assunto, já socializou o assunto. Portanto, essa que é a minha grande questão. Pode resultar numa proposta de lei, pode resultar, sei lá, num pequeno aconselhamento, ou pura e simplesmente pode ficar encerrado em sessão do próprio Conselho de Estado. Exato. Venâncio, então vamos fazer aqui o nosso intervalo. Normalmente o programa Especial de Formação não tem intervalo, mas temos aí dois temas. Vamos combinar uma coisa, né? E os seus espectadores estejam lá. Estamos a fazer um debate, não é? Vamos fazer um debate, nós estamos aqui numa peleja de amigos ou de velhos amigos com questões mal resolvidas. E também, mais, não precisas, tu já tens currículo suficiente, os que estão lá em casa não precisam... Mas podemos começar a responder as questões. Não, vou. Só estou aqui a colocar uns pontos também básicos, umas questões de princípios. Portanto, não precisa fazer tanto acalorado, né? Também estás a transpirar muito, também ficaste um bocado... Mas o Venâncio não está muito habituado a esse tipo de debate. Daquilo que eu percebi, o Venâncio não está muito habituado a esse tipo de debate. Não, mas olha, eu fui formado nisso. Sabes que eu fui comentador de televisão durante anos. Leva teus temas. E depois eu mas era dos... Hoje em dia, se for a ver os debates na mesma interação, são desse modelo. Sim, mas... Não, mas o que acontece é o seguinte... O que acontece, eu sei que o modelo de debate é este, mas tem a ver com a qualidade da pergunta. Porque eu às vezes estou preocupado em ouvir uma pergunta que me desafia a entrar na profundidade, mas estou a ouvir uma pergunta que me leva a ficar sempre na superfície e sempre a ficar nas questões pueris, nas questões vulgares. Vamos fechar o programa. Então, olha, só para fechar, eu queria agradecer aqui à MBC TV por esta entrevista, mas também queria passar uma mensagem a todos os moçambicanos. E a mensagem que eu quero passar aos moçambicanos é que este país é nosso. Este ano nós passamos um projeto, uma ideia de que nós temos que começar a tomar o pulso dos destinos do nosso país. Nós não somos simplesmente objetos que temos de estar constantemente à espera de um Estado papá, seja Estado papá ou então de uma mão externa que venha, digamos, dar-nos algumas doses para nós vivermos. Nós temos que começar a tomar pulso do nosso país. Este país, a salvação deste país não está no endividamento externo, a salvação deste país não está num certo partido, a salvação deste país está nos moçambicanos. Então temos que nos empenhar em várias iniciativas que a própria Ana Mola lançou e que leva o próprio cidadão a ser um ator ativo, dinâmico, para nós alcançarmos índices de desenvolvimento, de felicidade e de satisfação. Então é isto que eu queria chamar. Vamos tomar pulso do nosso país, vamos reafirmar que o povo é que está no poder, vamos reafirmar que este país é dos moçambicanos e não é de um punhado de amigos setários, partidários. O país é dos moçambicanos, este é o nosso ano. Temos que mostrar que o povo é que está no poder. Venâncio, muito obrigado então por estas 1h30, quase 2 horas de debate. O debate é isso aqui. Havia uma necessidade de colocar questões, muitas delas incômodas, mas temos que colocar questões. Acho que essa é a nossa função. E queríamos também agradecer